Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para iniciarmos o nosso bate-papo, eu quero que seja assim, leve, tranquilo, um verdadeiro bate-papo sobre as principais súmulas e OJs do TST que vão aparecer na sua prova. Qualquer dúvida, manda para mim, manda para a gente no nosso plantão de dúvidas, que eu respondo vocês na maior brevidade possível. Peço só que as dúvidas sejam pontuais em razão da matéria. Às vezes as pessoas mandam dúvidas pessoais, a gente tem muitos alunos para responder, isso pode acabar atrasando um pouco o nosso processo de resposta, tá? Então manda só as dúvidas relacionadas ao tema. Qualquer dúvida particular, qualquer dúvida profissional relacionada à advocacia, ou manda no meu e-mail, ou me chama via direct no meu Instagram, no @profrenzete. Aproveita e me segue lá no Instagram, @profrenzete, tem muita dica, muita notícia, é um espaço bacana também para a gente se encontrar e bater um papo. Fechado? Combinado? Vamos então começar? Vamos seguir? Vamos então para a nossa primeira súmula, que envolve o tema de audiência. Então a gente vai ficar lá e cá, ó, direito material, direito processual, direito material, direito processual. O que você pode fazer se você não tiver com a nossa CLT não tenho dúvida, está tudo já relacionado já às súmulas, combinando com outra, colocando texto para vocês. A nossa CLT da editora Juspódio é super atualizada, minha e do meu amigo professor Renato Saraiva. Se você tiver com outra, você pode fazer aquela remissão, combinado com V ponto, isso é totalmente possível, não lhe acarreta nenhum prejuízo na hora da prova, ok? Fechado? Vamos lá então, vamos diretaço à nossa primeira jurisprudência. Olha lá a súmula 9 do TST que diz assim, eu vou ler e eu vou explicando. A ausência do reclamante quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo. Notem os detalhes, a ausência do reclamante foi específico para um e diz quando adiada a instrução. Notem, prestem muita atenção aqui em algumas observações super importantes. Arquivamento, eu disse aqui, né? Não importa arquivamento. Muito bem, e quando que vai importar o arquivamento? Essa é a primeira pergunta. Notem, se o reclamante se ausentar à audiência inaugural ou de conciliação, o fenômeno será o arquivamento. Já se o reclamado se ausentar, não comparecer à audiência inaugural ou de conciliação, nós temos a revelia e o seu principal efeito, que é a confissão ficta. Renzete, por que você está falando em audiência inaugural ou de conciliação? Notem um detalhe aqui, vamos revisar, não é aula de direito do trabalho nem de processo do trabalho, é focado na súmula, mas a gente acaba tendo que passar pelos institutos, e esse aqui é um instituto da audiência. A audiência no processo do trabalho, a ideia central é de audiência una, audiência única. O que isso quer dizer, trocando em miúdos? Que todos os atos, tanto a conciliação, quanto a instrução, quanto e o julgamento, acontecem numa única data, na mesma data. Essa é a ideia central quando eu falo em audiência aqui no processo de trabalho. Acontece que no procedimento regra, no procedimento ordinário, parou, Renzete me ensinou. Procedimento ordinário, aqueles que excedem, que ultrapassam 40 salários mínimos. Por quê, professor? Porque se for até 40 salários mínimos, eu estou no procedimento sumaríssimo, sumaríssimo. Lembra? Revisão total, até 2 salários, procedimento sumário. Até 40 salários mínimos, procedimento sumaríssimo. Se exceder, se ultrapassar a 40 salários mínimos, procedimento regra, procedimento ordinário. Pois bem, eu estou no procedimento regra, eu estou no procedimento ordinário. No procedimento ordinário, então, o legislador é enfático ao defender a ideia da audiência una, audiência única. Só que ele mesmo abriu a porteira e permitiu o fracionamento. Quando ele diz lá, salvo motivo de força maior, não for possível concluir no mesmo dia. Opa, então ele mesmo abriu e permitiu esse fracionamento. E se eu estiver fracionando, vou colocar para vocês aqui, eu vou ter 3 audiências. Na verdade, uma não é audiência, né? Mas para efeitos de próprias regras, a gente vai chamar. Então, a gente vai ter a audiência inaugural ou de conciliação. Teremos a audiência de instrução ou em prosseguimento, tanto faz, a audiência de instrução ou em prosseguimento, e a terceira, que é a audiência de julgamento.
Então, audiência inaugural ou de conciliação, audiência de instrução ou em prosseguimento, e a terceira aqui é audiência de julgamento, que na verdade não é audiência, é só para o juiz proferir a sua decisão. Muito bem. Por que a súmula nova fala em arquivamento? Em qual audiência? É nessa audiência primeira aqui, volta lá, é nessa aqui, é na audiência inaugural ou de conciliação. O efeito é esse. Se o reclamante não comparece, arquivamento. Se o reclamado não comparece, revelia, mas confissão ficta. Aí já vou explorar. E se ambos não comparecerem, nem o reclamante nem o reclamado? Também arquivamento. Acontece o seguinte, se a audiência for fracionada, o que não é regra, nós vamos para a audiência de instrução em prosseguimento. Será que eu vou aplicar na audiência de instrução em prosseguimento os mesmos efeitos nas ausências das partes que estão relacionados na audiência inaugural de conciliação? Não vai, não. A regra, preste atenção aqui, se o reclamante não comparece, é arquivamento, reclamado não comparece, revelia, mas confissão ficta, mas esses efeitos são da primeira audiência. A priori, a audiência 1 é audiência única, mas ela pode ser fracionada. E aí vem o pulo do gato. Se ela for fracionada, você não vai aplicar esse mesmo efeito para as demais audiências. O que isso quer dizer? Que se o reclamante não comparecer à audiência de instrução ou em prosseguimento, a qual ele vai inclusive depor, o efeito vai ser de arquivamento? Não vai, não. Vai ser de confissão. Se o reclamado não comparecer à audiência de instrução ou em prosseguimento, o efeito vai ser a revelia? Não vai, não. Vai ser a confissão. Mas, Genzete, homem de Deus, volta lá, por favor, comigo na súmula 9. Está aqui, ó. Ela não está falando isso, não. Ela está falando o seguinte, a ausência do reclamante, nem fala de reclamado. Quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa o arquivamento do processo. Eu não estou vendo escrito confissão como você falou. É aí que é o estudo sistemático e é por isso que você está aqui comigo no módulo de súmulas e OJ do TST, porque você tem que conjugar a súmula 9, a nossa CLT já tem isso para vocês, com a súmula 74. Olha o que fala a súmula 74 no item 1. Acompanha comigo. Aplica-se a confissão. Observe, a parte. Não falou mais reclamante, a parte. Se a parte é tanto reclamante quanto reclamado, a parte. Volta lá. A parte que expressamente intimada com aquela combinação não comparecer à audiência em prosseguimento na qual deveria depor. Então, se o reclamante não comparece à audiência inaugural ou de conciliação, o que vai acontecer? Arquivamento. Se o reclamante não comparece à audiência de instrução em prosseguimento, confissão, porque é a parte. A parte. Então, professor, se o reclamado não comparecer à audiência de instrução, também vai ser confissão? Também vai ser confissão. Se ambos não comparecerem à audiência de instrução, vai ser confissão? Vai ser confissão. O processo fica uma porcaria, né? Vai ser a confissão. Tudo bem? E agora você começa a entender um pouco melhor as coisas, vou até voltar lá, se você retornar na súmula 9, ela te dá esse recado. Porque olha o que ela fala, de novo, a ausência do reclamante quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento. Ora, doutores, adiada a instrução após contestada a ação na audiência. Aí você tem que lembrar da aula de audiência, de novo. O que acontece na audiência de na audiência inaugural de conciliação? A primeira tentativa conciliatória e não logrando êxito, o reclamado apresenta a resposta, defesa. Acabou, é só isso. É só isso. É na audiência de instrução em prosseguimento que a gente tem a colheita das provas. É uma audiência mais importante. Por isso que fala, após contestada a ação em audiência. Eu contesto a ação em audiência onde? Na audiência de conciliação ou inaugural. Então, obviamente que a súmula 9 do TST está se referindo ao fracionamento, logo, na audiência de instrução ou em prosseguimento. O que se reforça na súmula 74, aí no item 1. Ok? Vamos para o item 2. A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta para confronto com a confissão, não implicando cerceamento de defesa ou indeferimento de provas posteriores. Ora, aqui fala a parte, né? Então, preste atenção. Ora, parte, você que não compareceu à audiência de instrução ou em prosseguimento, na qual você deveria depor e apresentar suas testemunhas, suas provas, fique atento com o detalhe. O fato de você não ter comparecido não afasta os documentos já anexados serem aproveitados. Então, imagina que lá na petição inicial já tem um documento ali importantíssimo, ou quando o reclamado apresentou defesa, lá na audiência inaugural, mas não compareceu na de instrução em prosseguimento, tem lá uma prova que vai contradizer tudo que ele está dizendo na sua, no seu depoimento, não, que ele não foi, na sua tese da contestação.
Então, tem uma prova robusta. Isso não vai ser aproveitado? Claro que isso vai ser aproveitado. Claro que vai ser aproveitado. O que você está perdendo é a oportunidade de se manifestar e fazer provas. Agora, tudo que está pré-constituído nos autos, obviamente, será aproveitado. Tudo bem? E até essa partezinha final, ela diz assim, olha que interessante. Não implicando cerceamentos de defesa, o indeferimento de provas posteriores. Então, posteriormente à sua ausência, você fica pedindo coisas, pedindo para a produção de provas, o juiz vai indeferir. Ah, então está cerceando a defesa. Não estou, não. Você que não aproveitou o momento oportuno, processualmente falando, para se defender e fazer a sua colheita de provas. Tá bom? Beleza? Suave? Espero que sim. Vamos para o item 3. Olha o item 3 aí da súmula 74. A vedação à produção de prova posterior pela parte confessa, somente a ela se aplica, não afetando o exercício pelo magistrado do poder-dever de conduzir o processo. Muito bem. Esse item 3 da súmula 74, ele está muito ligado ao princípio, né, do inquisitivo ou do inquisitório. O juiz do trabalho, na busca da verdade real, pode conduzir o processo como ele bem entender. Lembrem-se sempre, o juiz dirige, o juiz é o diretor do processo. E o princípio do inquisitivo ou do inquisitório traz bem essa ideia. Então, veja, eu estou vedando produção de provas para você que não compareceu à audiência de instrução em prosseguimento. Para você, agora não para o juízo. Então, o magistrado, para formar o seu convencimento, ele pode se como ele bem entender. Notem, ninguém indicou uma testemunha X, mas o magistrado ouviu muito falar dessa pessoa e acha interessante ser ouvida a testemunha X. Ele pode chamar? Perfeitamente. Ele está formando o convencimento dele, sem sombra de dúvidas. Tudo bem? Tranquilo? Então, súmula 9, conjugado aí com a súmula 7.4 do TST, foi para conta. Vamos para a nossa próxima, segunda jurisprudência? Então, vamos lá. Mesmo esquema. Leio, explico e a gente vai exemplificando também quando necessário. Súmula 425 do TST, a súmula que trata aí do ius postulante. O ius postulante das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST. Muito bem. Primeira coisa, o que é esse ius postulante? Ius postulante, lembra-se muito o nome para a gente, da capacidade postular de requerer. Lá no processo civil, essa capacidade postulatória ela é privativa do advogado, salvo raríssimas exceções. Aqui no processo de trabalho, a capacidade postulatória ela é das partes. Diz o artigo 791 da CLT que tanto o reclamante quanto o reclamado podem acompanhar suas reclamações até o final, podem comparecer sem advogado, melhor completando, e acompanhar as reclamações até o final. Só que quando eu vejo esse até o final me dá a ideia que eu posso chegar até a última instância sozinho, até o TST ou quem sabe até o Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário sozinho. Mas não é bem assim. Vem o próprio TST e reforça o princípio do ius postulante, mas limita esse ius postulante perante a vara do trabalho e ao próprio Tribunal Regional do Trabalho, TRT. E aí limita mais ainda, mas não alcança a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do TST, como, por exemplo, recursos revistos, embargos ao TST. Então, isso reforça que nessas situações específicas eu preciso estar acompanhado de advogado. Tudo bem? Agora, cuidado! Nós temos com a reforma trabalhista mais uma novidade aí, que é o procedimento de homologação de acordo extrajudicial, que é o procedimento de jurisdição voluntária. Nesse procedimento, eu preciso ter advogado para as partes e não pode ser advogado comum. Os requerentes, cada um apresentará uma petição conjunta com o acordo a ser homologado pelo juízo, cada um com seu próprio advogado. Então, ó, dica, bola de ouro para você não esquecer na hora da prova, tá? O ius postulante não alcança a Mara, só que a nossa Mara aqui é com H. Então, deixa eu colocar aqui, para a gente não errar. Então, ó, o ius postulante não alcança quem?
Mara. Quem que é Mara? Mandado de segurança, ação rescisória, ó, vou só pular para ser didático, ação cautelar, recurso de competência do TST e a homologação de acordo extrajudicial. Então, o ius postulandi não alcança a Mara. Quem que é a Mara? Mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar, recurso de competência do TST e a homologação de acordo extrajudicial. Isso aí não cai não, tá? Isso despenca literalmente aí na prova, então você tem que saber essas dicas bola de ouro, essas dicas valiosíssimas. Ok? Tranquilo? Foi só para aquecer as turbinas. Tem mais súmulas, tem mais OJs, tem sim senhor, e eu vou ficar te esperando para a gente seguir, para dar sequência no nosso próximo bloco, com mais súmulas e OJs do TST. Até já!